Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Este é o quadro Prosa e Causos aqui do canal. E hoje eu gostaria de trazer para você uma prosa a respeito da natureza. Então se liga e fica até o final desse vídeo para a conclusão dessa conversa. Vamos lá? A natureza é algo presente na vida de todas as pessoas e bem inerente às práticas que eu adotei do Bushcraft, sobrevivencialismo e preparação. É um aspecto muito importante e neste vídeo eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito deste assunto, porque ele é em muitos casos um assunto muito polêmico. Você vê principalmente nas práticas de Bushcraft um respeito muito grande pela natureza. Porém, por outro lado, você vê em muitos casos uma militância, um ativismo burro e sem lógica relacionado a esse assunto. Você vê pessoas fazendo verdadeiros absurdos e outras pessoas investindo verdadeiras fortunas num ativismo ambiental sem nenhum fundamento. Muitas pessoas tirando proveito dessa causa, que é uma causa nobre, o respeito pela natureza, para simplesmente lucrar. Você vê diversas organizações não governamentais que têm um único objetivo: utilizar pessoas como ativistas para que elas possam lucrar. Então nós que somos envolvidos em uma causa mais nobre, uma causa mais séria, nós precisamos ter bom senso para lidar com isso. E eu gostaria de fazer algumas colocações nesse vídeo a respeito deste assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o ambiente, o local onde nós vivemos, o ambiente que nos cerca, ele tem proporções, ele tem micro e macro. E geralmente as ações que nós tomamos, coisas que nós fazemos em relação à natureza, ela afeta de um modo geral o micro. Então gostaria que você segurasse essa ideia a respeito desses dois aspectos do meio ambiente, para a gente fazer algumas considerações a respeito. Você ouve muito na mídia hoje falar a respeito de aquecimento global, de diversas outras causas, diversas outras preocupações, mas se você fizer uma investigação, uma pesquisa mais séria, você vai perceber, você vai identificar que ao longo de toda a história a natureza sempre teve estes ciclos, essas mudanças e essas alterações, porque isso faz parte do ciclo natural do planeta. Algum tempo atrás eu vi um absurdo de algumas ONGs e em conjunto com a ONU aí, eles queriam reduzir o tamanho do deserto do Saara, acabar com a desertificação, fazendo um reflorestamento muito ambicioso. Só que o que as pessoas não entendem é que a natureza por si só, ela é muito sábia. Ela se regula, ela se controla, ela se cura, ela se ajusta, ela se adapta às necessidades que ela mesma tem. Hoje, se você acabar com o deserto do Saara, a nossa floresta amazônica morre, porque ela depende de minerais que o vento traz do deserto para nutrir a nossa floresta. Só que às vezes esse tipo de ativismo é tão burro, é tão ignorante, que não é capaz de identificar esses aspectos. Eles só querem fazer algo que seja grandioso, que seja midiático, com a intenção de lucrar. Quando na verdade a sua verdadeira intenção, a sua verdadeira preocupação não é com a natureza. É com quanto você pode lucrar em cima dessa causa. É claro, nós não podemos ser ignorantes que existem alguns absurdos que o homem faz em relação à natureza e que não podem ser ignorados nem desprezados. A exploração descontrolada de recursos e outros fatos que ocorrem e que têm também que ser considerados. Agora, o que nós precisamos entender é que a natureza ela é extremamente poderosa e é muito mais fácil a natureza destruir o homem do que o homem destruir a natureza. E ela diversas vezes já deu muitos recados quando nós extrapolamos os limites. Então nós precisamos ser muito cuidadosos com a nossa percepção das coisas e principalmente com o nosso nível de conhecimento e de entendimento de como a natureza funciona. Às vezes nós tentamos interferir na natureza achando que nós estamos fazendo uma boa causa, achando que nós estamos dando uma contribuição muito positiva, quando na verdade nós estamos interferindo num processo que a própria natureza está tendo. E ela tem uma capacidade incrível de solucionar os seus próprios problemas, inclusive aqueles causados pelo homem. A capacidade de adaptação e de correção da natureza é simplesmente incrível. Se você simplesmente abandonar uma cidade, em cerca de 20 ou 30 anos,
ela se torna um ambiente natural novamente. No cerrado, por exemplo, as árvores do cerrado, elas se adaptaram para serem resistentes a algo que acontece com muita frequência lá, que são as queimadas. As cascas das árvores lá, elas se adaptaram para serem resistentes ao fogo. E você vai, pela observação, identificar inúmeros, mas incontáveis formas de adaptação que a natureza encontrou, que a natureza criou novos caminhos para resolver problemas que surgiram, seja pela interferência do homem ou pelos próprios aspectos da natureza. Então nós precisamos ser muito cuidadosos com as ideias que nós fomentamos, com as ideologias e ativismos que nós abraçamos, porque muitas vezes nós estamos agindo de forma tola e insensata, e às vezes até mesmo contra a própria natureza. Agora, partindo para uma parte mais filosófica da coisa, nós que praticamos bushcraft, nós precisamos ter um entendimento bem claro de que tudo, absolutamente tudo, está conectado, está interligado. Nós precisamos entender que o mundo, que o nosso planeta, ele é um imenso organismo vivo e que nós fazemos parte deste organismo vivo e que absolutamente tudo, desde as pedras, as plantas, os animais, a água, o ar, tudo isso faz parte desse sistema que trabalha em harmonia e que nós precisamos buscar a compreensão e o entendimento disso de forma cada vez mais profunda. O nosso planeta, como um organismo vivo, ele tem a capacidade de se regular, ele tem a capacidade de se curar e ele também tem a capacidade de eliminar aquilo que está atrapalhando o seu adequado funcionamento. Então nós precisamos entender que existe a necessidade de estarmos em harmonia com a natureza, de termos compreensão da grandiosidade de tudo isso, que nós estamos não só inseridos, mas conectados com este grande sistema, com esse grande ser. Por isso, deve existir o pleno respeito, o pleno cuidado com tudo relacionado à natureza, inclusive com os próprios seres humanos. Nós também precisamos aprender a nos respeitar e a nos considerar como parte desse sistema. Embora existam entre nós pessoas ignorantes, arrogantes, gananciosas, nós precisamos entender que toda a natureza ela foi organizada e ela foi criada com um propósito de servir ao homem. Mas isso também não dá o crédito e a permissão para que o homem extrapole os limites e quebre esse ciclo de harmonia que deve existir entre os seres humanos e o natural. Tudo deve ser feito com sabedoria. Tudo deve ser feito com a compreensão e com o entendimento de que existe um propósito por trás de tudo. Quando nós compreendemos essa harmonia, quando nós compreendemos o propósito das coisas, a nossa visão ela se abre. Nós compreendemos melhor os aspectos da natureza, nós compreendemos melhor essa ligação, esse elo que existe entre nós e tudo que nos cerca. Nós chegamos a entender que nós fazemos parte desse grande sistema que é totalmente composto de vida e movimento, que nós fazemos parte desse fluxo de energia, que nós também somos um componente importante deste todo e que nós podemos contribuir de maneira positiva para tudo isso, fazendo o uso adequado dos recursos que a natureza nos fornece, sabendo ter o devido respeito e também a compreensão de que a natureza ela tem os seus ciclos, elas têm as suas mudanças, ela tem as suas adaptações. E a interferência do homem não é capaz de destruir isso. Essa é uma ideia errônea que muitas pessoas tentam inculcar na nossa cabeça. A natureza ela é plena, ela é absoluta, ela é extremamente poderosa. E o homem, apesar de fazer parte de todo esse sistema, ele é insignificante diante dessa grandiosidade. Mas precisamos entender o nosso lugar. Precisamos demonstrar o nosso respeito por tudo que é natural, para que haja essa troca, para que haja essa simbiose entre nós e a Mãe Natureza. Então lembra da ideia micro e macro? O que eu, o que você fazemos afeta o micro
o microambiente onde nós nos encontramos afeta a nossa região, afeta o nosso local, mas isso jamais vai ser capaz de afetar o macro, de prejudicar o mundo todo, de prejudicar a natureza como um todo. Mas jamais nós podemos esquecer que nós fazemos parte deste sistema, que nós fazemos parte desse conjunto, que nós estamos conectados com tudo isso. Então você, toda vez que faz algo que desrespeita, que fere, que suja, que prejudica a natureza, na verdade você está fazendo contra você mesmo, porque você faz parte desse sistema, porque você está inserido neste conjunto. Então esse entendimento é que nós precisamos alcançar, de que deve haver o respeito, que deve haver a cumplicidade e a consideração de que tudo, absolutamente tudo, está interligado, de que tudo está conectado, de que tudo isso aqui é uma só criação e que nós fazemos parte dela. Eu espero que você alcance esse entendimento, alcance essa compreensão e que possa trazer isso para suas atitudes, para o seu dia a dia, para a sua maneira de considerar, de lidar, de se reconectar com a natureza, de desfrutar de tudo isso que foi organizado e que foi preparado, que foi criado para que nós possamos desfrutar. Então, cabe sim a nossa responsabilidade de proteger, de cuidar, de zelar, de respeitar, não de interferir na natureza, porque ela é gloriosa, ela é sábia e ela sabe como se cuidar, como se curar, como se resolver. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão a respeito desse assunto e trazer para você a ideia de considerar a natureza, de considerar o ambiente onde nós existimos, onde nós habitamos, com humildade, com respeito e levando em consideração isso, que nós fazemos parte desse imenso organismo vivo e que nós precisamos trabalhar e agir em harmonia com tudo isso, porque do contrário, assim como no nosso corpo, aquilo que é prejudicial acaba sendo eliminado, acaba sendo expurgado, o conceito é absolutamente igual em relação à natureza. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão aqui do quadro Prosa Causos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você pensa a respeito. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.